Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, você aprenderá sobre produção de narrativas. Partiu para mais uma aula? Nossa maleta da imaginação foi convocada para a aula de hoje. Ela nos proporá um tema para eu e você criarmos um texto narrativo, usando toda a nossa imaginação. Essa escrita deverá ser do tipo narrativa. Você lembra o que uma narrativa deve ter? Nas aulas anteriores, falamos sobre isso. Ela se chama narrativa porque sempre haverá uma narração. Além da narração, esse tipo de texto possui algumas informações, como tempo, espaço, falas. Algumas falas podem usar os dois pontos, o travessão, as aspas, ou elas podem ser explicadas com as palavras do próprio narrador, dentro do próprio texto, sem um momento para a indicação da fala do personagem. Uma outra característica da narrativa é que a história possui uma sequência. Tudo acontece em uma linha do tempo e não de forma toda bagunçada. Imagine só se na história Os Três Porquinhos, o lobo mau soprasse as casas e somente depois os porquinhos começassem a construí-la. Seria um bocado estranho, você não acha? Como o lobo mau soprará casas que ainda não foram construídas? Bom, agora que relembramos as características de uma narrativa, vamos pedir o tema do nosso texto para a maleta da imaginação. Dona Maleta da Imaginação, dê-nos um tema para a produção. Uau! A minha primeira viagem de avião. Que tema interessante! Obrigada pela ajuda, Dona Maleta. Até a próxima. A minha primeira viagem de avião é um tema muito legal e parece ser aquele tipo de texto que alguém conta sua experiência. O que você acha de usarmos toda a força da nossa imaginação para darmos vida a uma personagem bem legal para o nosso texto? Vamos lá! Nossa! Olha quem apareceu! Que linda! Temos que dar o nome para ela. Que tal Ana Luísa? Ótimo! Bom, já temos a nossa personagem e o título do texto. E se o texto deve ser de alguém que conta a sua experiência, será a Ana Luísa contando a sua experiência. Como o título do texto já deixa bem claro, essa experiência será sobre a primeira viagem de avião. Maravilha! E para continuarmos a produção do nosso texto, eu convidei a roda de narrativas para me auxiliar. Seja bem-vinda, Dona Roda! Temos que escrever um texto falando sobre a primeira viagem de avião da nossa personagem, a Ana Luísa. Será que você pode nos ajudar nessa tarefa? Olha, a roda começou a girar. Isso significa que ela aceitou fazer parte da nossa aula. Que legal! Uma pergunta surgiu. Quando? Bom, pedimos a ajuda da roda de narrativas e ela nos deu uma pergunta. Ora essa, como ela nos ajudará assim? Ah, entendi. Desculpe, Dona Roda. Eu pensei que a senhora não tinha entendido que pedimos sua ajuda. Mas agora está tudo bem. O que ela quer que façamos, querido aluno, é responder à pergunta, imaginando dessa forma a história da Ana Luísa. E tenho certeza de que haverá mais perguntas para criarmos então o nosso texto narrativo. Responda comigo que a roda de narrativas perguntou: quando? Quando é uma questão de tempo. Podemos responder sobre o tempo em que essa viagem aconteceu. Podemos pôr que isso foi há alguns anos. Que tal? Ótimo! Pode ser também no período de férias da Ana Luísa. Afinal, ela estuda como qualquer outra criança. Prontinho! Nas férias escolares de 2015. Bom, se essa experiência aconteceu em 2015, a Ana Luísa não era crescida desse jeito, você não acha? Ela tinha 6 anos a menos.
Que tal uma Ana Luísa um pouquinho menor? Perfeito! Vamos para a próxima pergunta da roda de narrativas. A pergunta da vez é: quem? Devemos responder quem estava nessa viagem. E é claro que a Ana Luísa estava. Mas uma criança pode viajar sozinha? Acho que não. E se escrevêssemos que a mãe dela a acompanhou? Ótimo! Já temos as seguintes informações. A viagem aconteceu no período das férias escolares do ano de 2015 e a Ana Luísa foi com sua mãe. Vamos verificar a próxima pergunta da roda de narrativas. A pergunta da vez é: onde? Temos que pensar em uma cidade ou até mesmo país que a Ana Luísa foi. Afinal, ela teve que ir de avião, então é bem possível ser um local distante, que não dê para ir de carro ou até mesmo de ônibus. Que tal se fosse outro país? Deixe-me ver. Talvez, quem sabe, um lugar que tenha neve. Seria uma experiência incrível para contar. Conhecer a neve pela primeira vez. O que você acha? Perfeito! Deixe-me pensar em um lugar que tenha neve. Sim! Pode ser o Chile? Que máximo! Já temos, então, as seguintes informações. A viagem aconteceu no período das férias escolares do ano de 2015. A Ana Luísa foi com a sua mãe e o país visitado foi o Chile. Vamos verificar a próxima pergunta da roda de narrativas. A pergunta é: o quê? Querido estudante, essa pergunta está super tranquila, porque já temos a resposta. O que será a viagem? Pois ao perguntar o que, a roda de narrativas quer entender melhor sobre o tema principal do texto e, por sorte, temos essa informação logo no título. Já temos, então, as seguintes informações. A viagem aconteceu no período das férias escolares do ano de 2015. A Ana Luísa foi com a sua mãe, o país visitado foi o Chile e o que aconteceu foi uma viagem. Vamos verificar a próxima pergunta da roda de narrativas. A pergunta é: como? Já temos a resposta para essa pergunta também. E assim como a anterior, ela se encontra no título. A minha primeira viagem de avião. Ou seja, a resposta para como é de avião. Ana Luísa e sua mãe foram de avião até o Chile. Até o momento, temos reunidas as seguintes informações. A viagem aconteceu no período das férias escolares do ano de 2015. A Ana Luísa foi com a sua mãe. O país visitado foi o Chile e o que aconteceu foi uma viagem de avião. Já temos muitas informações para o nosso texto de hoje. E você está incrível me ajudando nesse texto. Tenho certeza que ele ficará ótimo. Vamos verificar a última pergunta da roda de narrativas. A pergunta é: como termina? Esse momento é importante. Temos que indicar como a história termina. Bom, se a Ana Luísa foi ao Chile conhecer a neve, eu tenho certeza de que essa história termina bem. E você? Pois é, que tal pormos que a história termina com um retorno feliz para casa? Maravilha! Até o momento, temos reunidas as seguintes informações. A viagem aconteceu no período das férias escolares do ano de 2015. A Ana Luísa foi com a sua mãe. O país visitado foi o Chile. O que aconteceu foi uma viagem de avião. E a história termina com um feliz retorno para casa. Com todas essas informações, podemos começar o nosso texto.
Mas ele não terá apenas essas informações que vimos, precisamos acrescentar algumas coisas, como, por exemplo, o que ela sentiu naquele momento, algumas falas entre ela e a mãe. Podemos até mesmo colocar uma visita a uma estação de esqui, para elas conhecerem a neve. Podemos também pôr quantos dias elas ficaram por lá e se elas gostaram da viagem. Há tantas informações que precisamos verificar. Podemos chamar uma outra convidada super especial para nos dar as informações que faltam, a máquina de histórias. Ela já se sente parte das aulas do terceiro ano. Que felicidade! Venha, dona máquina de histórias! Ajude-nos a completar as informações para termos um texto narrativo com todos os elementos necessários. Uau! Olha, a história está pronta! Que incrível! Leia comigo o resultado final do nosso texto narrativo, com o título A Minha Primeira Viagem de Avião. Nas férias escolares de 2015, eu e minha mãe fomos ao Chile. Foi a minha primeira viagem de avião e eu estava muito animada. Minha mãe perguntou: Ana Luísa, você está com medo? Eu ri demais e em seguida respondi: Claro que não, mamãe! Estou ansiosa para conhecer a neve. Ao chegarmos lá, fomos a Farellones, uma estação de esqui. Eu fiquei tão encantada em ver a neve pela primeira vez. Minha mãe e eu fizemos um boneco de neve. Ele ficou tão lindo. Uma pena que ficamos somente uma semana por lá, mas eu adorei cada momento, cada parque e ponto turístico. Retornamos muito felizes para casa, mas a saudade do Chile nunca mais foi embora. Que texto lindo! Eu adorei o resultado. E você? Mas agora que você aprendeu sobre como produzir narrativas, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. De acordo com os seus estudos sobre produção de narrativas, responda. Letra A. Qual das opções abaixo indica uma ação necessária para a produção de narrativas? A primeira opção diz: não se preocupar com uma linha do tempo. A segunda opção diz: seguir a sequência correta dos acontecimentos. Logo no início da aula, vimos as principais características de uma narrativa, e dentre elas estava a necessidade de seguirmos uma ordem para poder contarmos a história. Portanto, a resposta correta é seguir a sequência correta dos acontecimentos. Letra B. O que significa a pergunta "o quê?", feita pela roda de narrativas? A primeira opção diz: significa entender melhor sobre o tema principal do texto. A segunda opção diz: significa indicar o lugar em que a história ocorreu. Quando vimos essa pergunta na roda de narrativas, respondemos sobre o tema principal do texto, que é o quê? A viagem. Então, a resposta correta para essa pergunta é sempre entender melhor sobre o tema principal do texto. Atividade número 2. Sobre a narrativa produzida na aula de hoje, circule apenas as afirmativas verdadeiras. Letra A. As personagens eram a Ana Luísa e sua mãe. Você lembra quais eram as personagens da nossa aula de hoje? Na nossa produção, é isso mesmo. Eram as personagens Ana Luísa e a sua mãe. Letra C. A história termina com um retorno triste para casa. Você lembra o final dessa história? Não tinha nada de triste, não é mesmo? Afinal, quem fica triste conhecendo a neve? Essa letra C não é verdadeira. Letra D. A história termina com um retorno feliz para casa. Agora sim, a letra D é uma afirmativa verdadeira, pois, como vimos na nossa produção, elas estavam muito felizes em retornar, mesmo ficando com saudades do Chile. Atividade número 3. Leia novamente um trecho da narrativa A Minha Primeira Viagem de Avião e assinale o tema principal do texto.
Uma pena que ficamos somente uma semana por lá, mas eu adorei cada momento, cada parque e ponto turístico. Retornamos muito felizes para casa. Letra A, uma viagem de carro. Letra B, um passeio ao shopping. Letra C, uma viagem de avião. Como diz o próprio título do texto, o tema principal da nossa narrativa foi uma viagem de avião. Letra C. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula teve como resultado uma belíssima produção textual. Nossa maleta da imaginação nos deu um título e fomos desenvolvendo com a roda de narrativas as informações necessárias para completar um texto narrativo. Então, demos vida a Ana Luísa, que, de acordo com o que produzimos, foi com sua mãe ao Chile, em 2015, quando era mais nova, para conhecer nada mais, nada menos do que a neve. Além disso, foi a primeira viagem de avião dela, e isso a deixou muito animada. E mais ainda, ao longo da aula de hoje, relembramos as características de uma narrativa e como é necessário que ela siga uma sequência de eventos, além de ter uma narração. O que você achou da aula de hoje? Eu adorei lhe ensinar sobre produção de narrativas. Espero vê-lo novamente. Um abraço bem apertado e até a próxima aula!